Hoje em dia todo mundo fala de inteligência artificial, só que assim, você imaginou você implementar, e há um tempo atrás se falava muito de RPA, né, que é Sim. colocar automação, robô, tal, machine learning. Como é que você vai colocar toda essa tecnologia embarcada em processos que não estão revisados, né? Então, é meio arriscado. Aham. Então, às vezes, você tem que dar, que eu gosto de falar, 2 passos para trás para depois dar 5 para frente. Você tem que se organizar, limpar a sua organização em termos de processos, Uhum. né? E aí depois você vai ter uma clareza de o que você vai aplicar. E aí agora, ah, em um dos livros que eu, como coautor, que é o modelo híbrido, que é a integração das metodologias do Lean Six Sigma, do Agile e Design Thinking, a gente também entendeu que esse programa ele tem que ir para um outro nível. Aham. E a gente colocou a integração. Se a gente já integrou as metodologias, a gente entendeu que precisa ter o balanceamento Sim. de pessoas, dos processos, das metodologias e das tecnologias. Certo. Esses 4 fatores, vocês podem gravar, são 4 fatores críticos de gestão empresarial e resultado de negócio. Perfeito. Não adianta você pôr uma tecnologia se você não tem pessoas preparadas para aquela tecnologia, se você não tem os processos harmonizados e se você não tem uma metodologia para implementar, para oferir os benefícios dessa tecnologia que você está implementando. Perfeito. A gente vai voltar nesse assunto. Mas antes eu queria te perguntar o seguinte. Você trabalhou muito com CAPEX e OPEX. Eu queria que você explicasse, pessoal, o que que é isso. Então, esse é um desafio que existe no mercado, Aham. que é o seguinte: a área de gestão Sim. ela tem uma dimensão Aham. e a área executiva ela tem uma outra dimensão. Trocar até a palavra dimensão, tem uma linguagem e a área executiva tem outra linguagem. Uhum. O executivo ele fala muito de ROI e payback. Sim. O gestor ele fala muito de produtividade, né? Então, o que acontece? E aí, traduzindo os termos, né? OPEX e CAPEX. OPEX é as despesas operacionais Sim. da organização. O CAPEX é o investimento em ativos, né, que você vai fazer. Então, você fala assim, poxa, mas o que tem a ver despesas operacionais com os investimentos? Imagina que nem voltando à base. Você tem um processo que ele está desbalanceado, ele não está otimizado e ele tem uma oportunidade, vamos dizer, de 40% de ociosidade, vamos Uhum. dizer, fazendo uma analogia. E aí você não fez esse mapeamento, não fez esse diagnóstico. Ah, não, vou contratar mais esse ativo, servidor, máquina, qualquer coisa que Aham. seja um CAPEX, Sim. para melhorar a minha produção, o meu serviço e tal. Só que o que você já tem, você não está utilizando plenamente. Então, tem uma ligação direta de você ter uma produtividade, uma eficiência, uma eficácia no seu OPEX, para você identificar claramente qual é o que você vai investir assertivamente no seu CAPEX. E aí, voltando àqueles 2 cenários, você tem que forçar o gestor
a falar a linguagem do executivo. Perfeito. Então, isso daí é uma coisa que parece básica, mas não ocorre. Vou dar um exemplo. Tivemos aqui no país algumas fusões de empresas, e tem sempre fusões, e às vezes o pessoal de tecnologia junta os dois sistemas. Aí o cara virava, desdobrava lá, juntava os dois sistemas e chegava para exemplo, eu juntei os dois sistemas, agora é um sistema só. Uhum. Aí ficou na cabeça dos executivos, pô, essa área não estou desqualificando, estou falando que são uma área de execução, são feitores, né? O que aconteceu no movimento? Terceirizou toda a área de TI. Se esse cara só executa, então eu posso terceirizar. Vê só o trauma que aconteceu nas organizações. Você terceirizou sua inteligência. Lógico que tem um pedaço que é execução, mas tinham profissionais que eram, que eu chamo de analistas de negócio, que entendiam e faziam aquele mix da necessidade de negócio versus a tecnologia serem aplicadas. Uhum. E aí, por que isso aconteceu? Ao invés dele reportar, eu entreguei, eles tinham que falar assim, olha, a gente gastava X dinheiro com os dois sistemas e agora com o processo integrado eu vou gastar Y e eu ganhei Z. Perfeito. Você começa a falar a linguagem do executivo. Você vai falar, mas Clóvis, isso daí é básico. Aconteceu em algumas empresas que fizeram esse movimento, tiveram que recontratar para dentro os caras dessa área. Estou falando um exemplo de uma área, mas tem outras áreas que você tem que ter um pouco de cautela. Mas aí o que acontece? É um pouco, não estou falando que não existe culpado nessa história, mas assim, o gestor ele acaba não falando a mesma linguagem do executivo. Sim. Isso vai acumulando e o executivo ele não vai vendo o valor agregado. Vou dar um exemplo dentro do que a gente atua. Tem organizações que têm um programa de inovação, eficiência super denso, e aí aquele programa ele vai descolando do executivo. Então, aos poucos, o executivo acaba achando que aquele programa, aquilo lá é uma coisa da moda, não precisa, tem outras prioridades e tal. Então a gente tem algum modelo que você traz o executivo para entender o que está sendo desenvolvido. Então, tem uma fase de passagem que a gente chama de tollgate executivo, que em cada etapa do programa, o executivo ele vê o andamento dos projetos da área dele. Isso daí acaba tendo dois benefícios. Primeiro, que vai dando o direcionamento apropriado dos projetos, e segundo, que o executivo ele começa a fazer parte do jogo. É totalmente necessário isso que você está falando, né? Essa linguagem tem que ser entendida dos dois lados. Né? E a importância dos dois, né? Não é só de um nem só de outro. É porque às vezes você deixa lá, o executivo assinou, eu aprovo, põe 5 profissionais da minha área, debita do meu centro de custo. Aí, beleza, mas ele não está vendo. E aí, como eu falei antes, do planejamento estratégico, esse modelo ele atua em cima de ações ou metas que a organização já definiu. Sim. Então, na verdade, o que você está dando é uma forma de atingir aquela meta que ele tem de uma forma mais eficaz e sustentável. Com certeza. Né? Você está falando muito de processo e eu queria saber, você falou de tecnologia também, nós vamos falar disso. Mas a tecnologia, nos últimos 20 anos, acelerou muito, né? Veio muito rápido, mudou muita coisa, a gente está passando por um processo de transição.
E você falando de processo, me veio à cabeça aqui a questão do modelo híbrido, porque hoje você tem pessoas trabalhando em home office, tem até empresas que já estão adotando um dia da semana home office. Como que você vê isso nesse modelo, né, de híbrido, home office e na empresa, com a gestão de processo? Você acha que é eficiente? Você acha que é bom? Qual que é a sua visão disso? Então, só para contextualizar, o híbrido que eu falo é o modelo integrado das metodologias, né? Certo. E quando a gente lançou o livro, até esse programa, logo depois veio a pandemia e se confundiu que às vezes a gente acaba esclarecendo que não é pregar home office, não é pregar isso. É um outro conceito que a gente tem de integrar as metodologias. Mas indo ao seu ponto, eu acho o seguinte. Hoje, as organizações elas já estão entendendo que dentro daqueles 4 fatores críticos da gestão, tem um que é relevante, que são pessoas. Sim. Né? E depende da característica da atividade daquela pessoa, né? Se é uma atividade de back-office e tal, depende da característica. As organizações estão dando a oportunidade do profissional fazer 1 dia, 2 dias em home office. Sim. Por quê? Hoje em dia, não instituir uma obrigatoriedade, porque imagina o seguinte, cada pessoa tem um contexto, cada pessoa tem um cenário na sua vida pessoal. Sim. E cada pessoa tem uma infraestrutura. Com certeza. Então, às vezes, um determinado profissional, ele não tem uma infraestrutura dentro da sua residência apropriada para fazer home office. Sim. Tem outro que tem. Então, tem profissionais que vão preferir ir todos os dias no escritório, tem profissionais que vão preferir intercalar. E o que a gente tem que verificar, eu gosto sempre de colocar que o líder, o gestor, ele tem que trabalhar 80% ou mais do seu tempo para entender e gerar facilidades para os seus colaboradores. Então, as empresas, no primeiro momento, tinham uma radicalização até pelas circunstâncias que o mundo passou, né? Todo mundo home office, todo mundo não sei o quê. Teve empresas que continuaram em home office, mas hoje em dia já tem um entendimento de fazer uma flexibilização e conforme a característica da atividade e conforme a pessoa. Personalizar mesmo esse tipo de ação. Sim. Mas para você acha que isso é positivo? Ou você acha que tem que ser personalizado de acordo com a cultura da empresa, o jeito da empresa? O que você pensa? Eu acho você acha que isso é natural, é tendência a partir de agora? Eu acho que é uma tendência. Eu acho que é super produtivo você fazer home office. Eu acho que é super importante ter o presencial, porque quando você interage com as pessoas, existe algo a mais, né? Então, além do diálogo, e muitas vezes você troca informações com colegas. Então, dentro desse modelo de flexibilização que eu acabo averiguando, é que mesmo tendo essa oportunidade, algumas empresas definem, não, toda quarta-feira todo mundo a sugestão é que, lógico, tem umas exceções, mas todo mundo no escritório. Porque não adianta você ir, vamos supor, alguns dias no escritório e as pessoas que você tem, são seus clientes internos, acabam não estando. Então, eles acabam criando esses mecanismos, porque, Pedro, eu tenho uma demanda que eu tenho que entregar para você. Então, às vezes eu
conversando 5, 10 minutos com você, eu vou entregar de uma forma mais eficaz, Perfeito. melhor. Poderia fazer uma videoconference e tal? Poderia, mas tem algo entre o que você faz em videoconference e o que você faz presencial que gera um diferencial, então, de resultado. Eu acho que deve-se utilizar a tecnologia, deve-se ganhar com isso, porque você tem uma redução de custos operacionais. Você tem um custo. Cada estação de trabalho dentro de uma organização tem um custo. Sim, né? claro. Você contar o aluguel, tudo aquele, né? Então tem um custo. Mas eu acho que tem que entender como é que faz uma coisa equacionada, Organizado e eficiente, né? Outro dia eu vi um profissional de tecnologia, o cara fez um negócio muito bacana, desenvolveu uma plataforma que o cara no celular ele tem um layout da organização e ele reserva, tal dia eu vou estar. E por que você imagina nessa complexidade, você tem uma organização que às vezes tem muitas pessoas, e aí você analisando sobre fazendo uma análise financeira, você não precisa ter um espaço para todas as pessoas. Claro. Você pode ter um espaço que tenha a metade, né? Não tem empresas que eu conheço que tinham 4 pavimentos, hoje ela tem 2, né, de escritório. Sim. E aí como é que você organiza essas pessoas para estarem lá? Então, tem algumas soluções tecnológicas e não tem que ficar ligando, olha, eu vou estar indo para alguma pessoa dentro do escritório, registra aí que eu vou estar indo tal dia, não sei o quê. Então tem umas coisas... A tecnologia coisas otimizou esse processo, né?